Bom dia, Paulo, bom dia, Dom. Bom dia. Com muita preocupação e ver que a verdade ela aparece, né? Não dá para ganhar a vida fácil, não dá para o Paulo Oliveira mandar um recado para falar com seus ouvintes. Ele tem que acordar de madrugada todo dia e vir para cá. Chegar aqui tem que pegar o Tom Barros e o Paulo Oliveira com o trabalho, com a sua inteligência, com o seu talento, e trabalhar para que a população cearense possa estar melhor informada. Assim é com cada cidadão brasileiro. Se tentou uma vida fácil, como se tudo fosse fácil, e se tirou a agenda do essencial. O recurso público foi mal administrado, pegaram e roubaram com as duas mãos mesmo, não criaram uma agenda de desenvolvimento para o país, não melhoramos a educação, o país está estagnado desde a década de 80 na produtividade. Se fez um aumento de salário que, se é bom, aquece a economia, mas não é sustentável se não tiver infraestrutura construída para um desenvolvimento econômico saudável. Nós estamos atrasados em todos os parâmetros em relação aos outros países. A inovação do país não aconteceu. Nós estamos vendo a falta de criatividade nas políticas públicas. Qual foi a política pública nova, criativa, inteligente, criada no Brasil nos últimos 10 anos? Qual foi a política pública criada no estado do Ceará nos últimos anos? Então, nós vemos uma coisa que é evidente, e o Tom entende de aviação sabe, não tem jeito, meu amigo. Se o motor é ruim, a asa é curta, e você quer voar alto e chegar ligeiro ao destino, tem que trocar o avião. Nós estamos com o avião todo capenga, mal administrado, 41% da renda brasileira, da família brasileira, paga 41% de impostos. Vai pagar 60% para tornar eficiente? É a CPMF que vai resolver a questão da saúde, quando nós sabemos que tem escândalo das próteses, desvios de recursos. Foram fechados 4.000 dos 5.000 hospitais privados do país. Faz 13 anos que a tabela do SUS não é corrigida. Custa R$11 uma consulta do SUS, portanto nenhum médico quer atender. Aí vai para o plano de saúde, que já é mal regulado e que também não funciona. Então, nós precisamos, eu acho que uma coisa quando chega no fundo do poço, começo a ficar otimista. Opa, o Brasil agora está ficando bom. Porque chega no fundo do poço, pronto, aí vamos dar o recibo. Né? Nós brasileiros fomos enganados. Isso da hipocrisia, se tivéssemos tido cuidado de analisar, ela não é nada nova, porque nunca o PT teve um projeto para o país. O líder maior, presidente Lula, chegou a fazer uma autoconfissão. De fato, o meu partido, dito por ele se desviou, porque ele só está preocupado com o poder e com os cargos, dito por ele. Então, nós não podemos perder a esperança, né? Eu sou sempre um otimista. Eu acho que diante de uma grave crise como essa, é também uma grande oportunidade, e nós temos que nos lançar nessa oportunidade. Acredito no brasileiro, acredito no cearense, acho que tem homens sérios, acho que tem pessoas sérias, e diante quando a verdade aparece nua e crua, não dá mais para a gente ficar sendo enganado com conversa velha furada. E de fato, o que é lamentável é que, em vez de ter um pacote para reduzir os gastos do governo, melhorar a eficiência, você vê aí do que reduziu 200 milhões da estrutura de cargos e 7 bilhões porque não vai dar o aumento para os servidores, um direito dos servidores. Quer dizer, está se retirando o direito como se fosse uma eficiência do Estado. Não, está tirando da boca do servidor público. Né? É a eficiência que deveria ser buscada em outros campos. A infraestrutura, as obras paradas, as grandes obras do país paradas. Nós estamos vivendo uma crise hídrica, crise moral, crise política, crise econômica. Diante de um cenário como esse, o que fazer? Os grandes homens, é preciso surgir estadistas e que eles combinem entre si. Em momento de crise está conturbado, eu acho que está todo mundo sem capacidade de prever o que vai acontecer. E até se era isso que tivesse feito, olha a demora, né? Nós estamos no 9º mês de um governo que começou cambaleante e que não toma decisão há 9 meses. E aí a decisão que toma é aumento de impostos. Então acho que nós precisamos agora rever. Eu estou com receio que o Ceará entre nessa onda, porque nós entramos, o PIB do Ceará, nós estamos perdendo para bebo. É a pior briga que tem, o cara vai perder para bebo. Aí está fraco, Paulo. Porque você perder para o Brasil, e o Ceará não vinha perdendo para o Brasil. O Ceará vinha, desde 2010, ganhando
do Brasil, que não era muita coisa. É por isso que eu tenho dito na Assembleia, meu amigo, você se compara, você é baixo, se compara com anão, você vai se achar alto. Você tem que ter referências boas, elevadas. Então, se você quer ser bom, você tem que comparar na educação com nações que conseguiram ser bem-sucedidas na educação. Agora, você compara com estados que estão pior do que o seu e diz que é referência. Eu ouvi na Assembleia do Deputado semana passada que o Ceará é referência na saúde, com fila nos hospitais, com fila de cirurgia, um desastre na saúde, e aí é referência, porque investimos errado, investimos em prédio, não investimos em gente. 70% do HGF não é funcionário do Estado, não é contratado, não. É tudo por cooperativa. Quer dizer, não houve política, não existe política para a saúde no estado do Ceará. E aí nós vemos agora o Ceará com um PIB de 5,2%. É um grande alerta, porque às vezes a soberba, a gente pensa que está tudo certo, tudo maravilhoso, tudo lindo. É um grande alerta, dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Voltando para a aviação, quando o avião está voando e cai 10 metros, você diz, opa, peraí que eu tenho que estar aqui no comando do negócio. Então nós precisamos comandar. E o que nós fizemos? Cadê o investimento? A qualidade dos nossos investimentos, que não é capaz de sustentar o nosso crescimento. Será que nós investimos certo? Fomos o estado que foi o quarto maior investidor do país e investiu no lugar certo? Cadê o retorno desses investimentos? Cadê o retorno? É por isso que nós precisamos fazer essas perguntas agora e ver que isso aqui, aí você diz, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso não vai mudar a vida de ninguém, o PIB crescendo. Olha, um estado pobre que não consegue crescer, ele condena muitas pessoas ao desemprego, condena muitas pessoas ao baixo salário. Não por acaso o Ceará é o salário médio mais baixo do Brasil. É o mais baixo do Brasil. Na indústria nós vemos aqui, nós temos o terceiro pior desempenho do Brasil. Olha, o Nordeste todo, a indústria caiu, em média, no ano passado, 4%, o Ceará caiu 13%. 3 vezes mais do que a média nordestina. Então, os indicadores, e aí voltando para a aviação que o Tom gosta, os instrumentos estão mostrando que o piloto precisa estar atento, porque a rota não foi bem traçada, não. Essa rota que o Ceará está envolvendo, nós fizemos mais do mesmo. Nós não investimos em criatividade, nós não criamos uma economia moderna. Sabe o que fez a Assembleia no dia 29 de dezembro do ano passado? Depois de uma ineficácia enorme de 4 anos, com 130 milhões no Fundo de Inovação Tecnológica, que foram incapazes de gastar para gerar oportunidade para os jovens, para colocar os jovens no trabalho. Sabe o que fez a Assembleia? Tirou o dinheiro do fundo para pagar a folha de pagamento. Eu pedi uma audiência pública agora no dia 23, convidei o secretário Inácio Arruda, todos para nós discutirmos, porque isso é um absurdo. Ora, em pleno século XXI, um estado que queira se desenvolver, aumentar a sua produtividade, colocar os jovens para gerar trabalho, para poder competir com as nações, porque você diz, não estou competindo com ninguém não, meu amigo, a China cresceu 10 vezes a produtividade nos últimos 10 anos, a Coreia cresceu 3 vezes, e ali em Itapajé os produtos estão da China, da Índia, não precisa a gente ir para lá não, vem para cá. Então, ou nós modernizamos a economia, modernizamos a empresa, tudo é lento. Estão me dizendo aí que a junta comercial é lento, o processo para fechar uma empresa, meu amigo. Então, eu acho que esse alerta é bom, porque aí a humildade, ela é um campo importante para nós construirmos o novo. Nós nos reconhecermos fracos, porque depende de com quem a gente se compara. Se a gente fica se comparando com o Ceará, que a gente já foi um dia, aí a gente vai ficar feliz, porque a gente evoluiu. De fato, nós somos um Ceará diferente. Mas se nós nos compararmos com o que nós temos que ser, que permita uma vida digna para cada cearense, nós vamos ver que tem muito a comparar. E a agenda que o governo, quando se mexe, ele é um elefante que pisa na cabeça dele mesmo. Vai tirar agora 30% do Sistema S. Estão querendo tirar 30% do Sistema S. Ora, na hora que nós precisamos de formação, o sistema tem 70 anos, nunca mexeram. Na hora que nós precisamos de formação profissional, na hora que nós precisamos de ter eficiência na saúde, que o sistema ele pode gerar um contágio positivo para a área pública que é ineficiente. Eu levei o israelense aqui para o Hospital Geral de Fortaleza. Ele fez assim, umas 5 perguntas, eu fico impressionado com a genialidade. Ele fez só 5 perguntas, bem rápido. Disse, doutor, conversando com o diretor técnico, qual é o tempo médio do paciente aqui para que fica no hospital? Depois de uma conversa, fez umas contas e tal, 15 dias. Deveria ser 5.
Ou seja, ou nós gastamos 3 vezes mais com o paciente, ou estamos deixando de atender um público 3 vezes maior. Não era para ter fila, só pela eficiência. Aí você vai andar no hospital, há 30 dias o tomógrafo estava parado. Você vai no Hospital São José, tem um tomógrafo parado há 4 anos. Porque fizeram a beleza de contratar de comprar o tomógrafo, está lá na caixa, mas não providenciaram a energia para ligar. Há 4 anos. Não dá para a gente culpar ninguém, né? É o governo que é o culpado. E é esse a voz da oposição, do povo, que essas coisas chegam. As pessoas às vezes sem voz, né? Eu recebo uma ligação do funcionário do Hospital São José dizendo: doutor, faça alguma coisa, grite aí, para o povo acordar. Aí eu fiz um acordo com o vice-líder do governo. Vice-líder, resolve isso aqui que eu vou passar 30 dias, eu não vou falar nada, eu quero lhe elogiar. Aí esperei 90 dias, quando chegou com 90 dias, disse: Carlos Matos, pode falar, porque eu não consigo resolver não. Aí eu fui para a tribuna e estou esperando que resolva. Já falei 3 vezes e não resolve. Então, essa conclusão. Nós vemos um Estado ineficiente, incapaz de responder e aumentando imposto. Já aumentou no Ceará, aumentou no Brasil. Então, o povo foi para a rua por isso. E acho, Tom e Paulo, que não há outra solução. Culpar os políticos é coisa de preguiçoso, de cidadão preguiçoso, que não olha direito quando vai eleger, quando vai votar. A Dilma, que tem hoje 7% da aprovação nacional, sabe quantos por cento ela teve do cearense? 82%. Tá certo que nós não podemos tirar a culpa do governador Cid Gomes, que tinha uma liderança, uma confiança do povo cearense, e disse que era o melhor presidente para a República. O povo confiou nele. Ele tem a culpa dele. Mas o povo cearense deu 82% de votação para a presidente Dilma, para fazer esse desastre no país. Certamente estão arrependidos. E é importante estar arrependido. Eu estou dizendo hoje, não é para culpar você que votou nela, que está me ouvindo, não. É para ver que você pensa que não faz a diferença e faz. Porque foi por muito pouco que o Aécio Neves não foi presidente da República. Se o Ceará tivesse dado 82% ao Aécio Neves, o Brasil teria mudado. Às vezes a gente se acha incompetente para fazer a mudança. E aí vimos a hipocrisia, a mentira, a incompetência e o roubo dominar o país. A corrupção dominar o país. Tem jeito? Tem. Sou otimista. Acho que tem jeito. Ok, Tom? Só faltou a Surama aqui bater o tambor. A xamã. Mas, Tom, Ave Maria, não sei não. Eu soube ontem, eu não sei se tem fundamento, que os chineses que estavam lá pelo PECEM se mandaram deixar aí tudo abandonado. Tem um dono de um aço, aqui da empresa de aço aqui no Ceará. Esse anda com as mãos da cabeça. Anda em tempo de ficar louco, porque deixaram tudo aí e foram embora. É verdade, Carlos Matos, isso? Tem agora da siderúrgica? Tem alguns conflitos para serem resolvidos, inclusive de água mesmo, de abastecimento de água, que é uma preocupação que preocupa. Os chineses foram embora, largar o Ceará. E é nesse sentido que eu digo que falta mais do mesmo, né? Que está se fazendo mais do mesmo. Olha, o governador Tasso dobrou a capacidade de armazenamento com a ajuda do Fernando Henrique, do governo federal. O Ceará tinha 9 bilhões de metros cúbicos, foi para 18 bilhões de metros cúbicos. O que se fez nos últimos 10 anos foi muito pouco para esse incremento. Mas teria 2 alternativas que nós não usamos. Reuso de água, foi feito praticamente nada. Você sabe qual é a perda da CAGES de água? Chega a quase 30% que se perde. Só na logística de água. Eu tive Israel visitando uma empresa sobre isso. Eles podem reduzir para 5%. São Paulo está fazendo isso agora. O Ceará não fez nada sobre isso. Não fizemos nada para dessalinizar a água do mar. Nós poderíamos, como tem a ilha de Curaçao, que 100% da água é dessalinizada. Nós poderíamos ter uma usina aqui para ter 1/4 do abastecimento de Fortaleza vindo de água dessalinizada do mar, para liberar a água do Castanhão, que está quase no esgotamento. Se não houver chuva no ano que vem, nós estaremos numa situação gravíssima. Qual é a reação do governo para isso? É lenta, muito lenta, e esperar do governo federal recurso para isso agora é que é complicado.